Oi, gente! Assunto da semana é a varíola dos macacos. Todo mundo, de repente, quer saber tudo sobre essa doença porque nunca ninguém tinha ouvido falar. Mas eu, infectologista, já conheço isso há um certo tempo. Realmente é muito raro, mas hoje eu vou contar tudo para vocês a respeito dessa varíola que não é a humana. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. A varíola dos macacos é uma zoonose. O que é isso? É uma infecção que aparece primeiramente em algum animal e depois acaba passando para os humanos. Eu tenho uma lista aqui só de zoonoses que você pode saber mais o que elas são, quais as outras doenças são. Então a gente conhece esse vírus que infectou os macacos desde 1958. A gente ainda não tem muita certeza se ele é primariamente do macaco ou possivelmente ele pode ter vindo de algum roedor. Então não adianta ficar todo mundo nervoso achando que esse vírus veio do macaco, vamos exterminar todos os macacos assim, porque pelo amor de Deus, não é essa a questão. A questão é o quê? Que o ser humano vai e invade as florestas, entra em contato com animais e com ambientes que ele não deveria. Ele não tem imunidade, a gente não tem imunidade adquirida para esse vírus e vários outros, e aí a gente acaba se infectando. Então, em 1970, aconteceram alguns surtos, até pelo mundo, de alguns turistas que acabavam indo fazer viagens turísticas na África, entravam em contato com esse vírus. E aí, quando voltavam para suas casas, apareciam alguns poucos casos. Então, não é que é um vírus desconhecido, nunca ouviu falar e de repente está acontecendo. Não, a gente sabe disso desde 1970, há muito tempo. E aí, de novo, o que aconteceu? Primeiramente na Europa, e aí já pipocou em vários países da Europa e mais recentemente nos Estados Unidos, e casos suspeitos no Canadá, e aí a mídia toda começa a falar assim, coisas até que não são verdades, que eu vou explicar aqui, e o mundo todo fica sabendo desse vírus e já fica todo mundo nervoso porque houve varíola ou não era erradicada e agora todo mundo quer vacinar, e não é bem assim. Esse vírus é um poxvírus e tem gêneros diferentes. Então, eles são parecidos, mas não é o mesmo vírus da varíola humana. E vocês podem ouvir por aí falando da varíola da vaca também. Eles são parecidos, mas não são os mesmos. Isso vai ter importância na questão das vacinas. Então, vamos lá. Como que esse vírus é transmitido? A transmissão ocorre por gotículas. Eu acho que já está todo mundo cansado de ouvir isso por causa lá da nossa pandemia, mas o que são as gotículas? Quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente ri ou quando a gente canta, a gente solta aquelas gotículas que às vezes até a gente consegue ver, né, na outra pessoa, assim, pá, saindo. Então esse vírus é transmitido assim, ou por contato muito íntimo, porque a gente acredita que talvez as lesões na pele também possam transmitir. Mas o importante aqui é a gente deixar claro que isso não é uma infecção sexualmente transmissível. Em alguns lugares as pessoas têm escrito ou têm falado isso porque parece que esse surto começou com homens que fazem sexo com homens. Não tem a ver com o contato sexual, mas provavelmente pelo contato íntimo, ou contato com aglomerações. Onde é que esse vírus vai ser transmitido? Justamente isso. Tá lá aglomerado, sem máscara, todo mundo juntinho, por exemplo, num festival, numa festa grande, isso pode acontecer. Esse vírus não tem uma transmissão assim muito intensa. A gente não sabe o quanto, né? O quanto uma pessoa infectada pode infectar outras, mas provavelmente isso assim é muito menos do que o vírus da pandemia, por exemplo, o vírus do sarampo. Então a gente não tem que ficar tão preocupado achando que esse vírus vai ser uma nova pandemia. Ele tem um período de incubação um pouco maior do que as outras infecções. O que é o período de incubação? É o período que leva desde o momento que você entrou em contato com o vírus até o momento que você vai desenvolver
sintomas. Isso pode levar de 5 a 21 dias. Numa média aí, mais ou menos, de 1 a 2 semanas. Então, imagina, você foi para alguma festa em outro país, teve contato, voltou para sua casa e às vezes só 2 semanas depois que você vai começar com os sintomas. E aí é muito importante o quê? Primeiro, se você viajou, você tem que avisar o seu médico no momento que você for procurar atendimento, e é muito importante que, se você é profissional de saúde, isso faça parte da sua anamnese, porque tá lá no nosso roteiro, mas às vezes lá na emergência o pessoal corrido esquece, tem que perguntar, viajou para algum lugar no último mês, nos últimos 2 meses, e aí o gancho vai ser, até o momento, hoje, a gente tem vários países da Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, é muito provável, sim, que a gente vá ter casos aqui no Brasil, porque quando a gente começa a ver isso acontecer, provavelmente o vírus já está muito mais disseminado do que a gente está conseguindo enxergar hoje. E quais são os sintomas? Quando que você deve suspeitar que você pode estar com esse vírus? O quadro inicial parece um vírus respiratório, então um pouco de congestão, muito mal-estar, o que os pacientes falam é de fadiga mesmo, cansaço, febre, e aí tem aqueles gânglios aumentados, que são as ínguas, né? O que a gente chama de adenomegalia. Uns dias depois aparece um rasgo cutâneo, que são manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, geralmente começam na face, espalham para todo o corpo e não poupam os genitais. E aí o que acontece? Essas manchinhas vão aumentando de volume, viram pápulas e depois vesículas, muito parecida com aqueles quadros de varíola humana que a gente via. Talvez isso seja em menor intensidade, mas essas manchas, essas pápulas, vesículas chamam muita atenção. E os pacientes têm relatado que são extremamente dolorosos. Essas vesículas podem ter infecções secundárias e aí evoluírem com pus. E depois, no finalzinho, elas viram crostas. Fica aquela casquinha bem preta. E isso pode deixar cicatrizes no corpo. Então, isso não é legal. Esse quadro todo tem duração de 2 a 4 semanas. Então também não é algo rapidinho que você vai ter 3, 4 dias ali de mal-estar e vai ficar bom. Não, isso demora bastante para passar. Não é super grave. Então a letalidade é menor do que 1%, onde na varíola humana, quando a gente tinha aqueles casos, mais ou menos a letalidade aí era de 30%. Então é menos grave, mas é uma doença chata. Não sei se existe doença legal, né? Mas assim, vai demorar para passar. E tem tratamento? Existem vários estudos já com alguns antivirais, com algumas imunoglobulinas, que vem se tentando tratar. Ainda não tem assim um padrão ouro, algo que a gente possa dizer já instituído. Alguns relatos de caso, mas se você não fizer nada, o seu próprio corpo vai resolver a infecção, mas o que eu falei, num tempo um pouquinho maior. E a questão da vacina? A gente tinha a vacina para varíola lá em 1980, quando ela foi erradicada, ninguém mais faz. Então, quem tinha aí até uma certa idade em 1980, fez essa vacina da varíola, mas se a gente pegar toda a população mundial, realmente a minoria. Existe sim uma vacina específica para a varíola dos macacos, mas com a produção muito restrita, porque até o momento eram casos muito esporádicos, e os Estados Unidos já realmente compraram esses lotes antecipados todos, então a gente não vai ter vacina para todo mundo. Mas vale a pena fazer a vacina da varíola? A gente tem que esperar um pouquinho as autoridades sanitárias se posicionarem nessa relação, porque também, se hoje eu quiser sair correndo para fazer vacina da varíola, a gente não tem mais aqui, porque não é mais indicado, não faz parte do nosso calendário de vacinação. Mas a gente acredita que, como são vírus muito parecidos,
provavelmente algum grau de imunidade, isso vai ser, ela vai conferir sim, mas o ideal é que se fosse fazer, se fizesse a vacina específica da varíola dos macacos. E até isso tudo se resolver na questão da vacina, se vai ter, se não vai, como é que não é, como que a gente faz essa prevenção? É o que eu falo sempre aqui, gente. A primeira coisa, higienização das mãos e depois evitar aglomerações, ou se for aglomerar, ou se você for ter contato com algum suspeito, por exemplo, no hospital, utilização de máscaras, mas enfim, isso dentro do hospital a gente ainda continua usando, mas enfim, sei que todo mundo já tá, assim, a máscara tá caindo em desuso, não é uma coisa que eu concordo, mas isso é assunto para depois. Mas muitas pessoas têm me perguntado se eu acho que vai chegar aqui no Brasil varíola dos macacos. Sim, provavelmente vai, tá circulando pelo mundo. A gente sabe que tem um mundo super globalizado. Um dia você tá aqui, no outro dia você tá na Europa, 5 dias depois você voltou. Um vírus com esse período de incubação aí maior, provavelmente vai chegar aqui sim. Não acredito que teremos uma super pandemia por conta justamente dele não ser tão transmitido facilmente de pessoas para pessoas. E se você não entendeu nada do que eu disse até agora, eu só preciso que você saiba que é um vírus que não é tão grave, ele é transmitido de pessoa a pessoa através de gotículas e, por favor, não é transmitido por via sexual e não é algo exclusivamente de homens que fazem sexo com homens. Assim que eu tiver mais notícias e mais atualizações, eu venho dizer aqui para vocês. Obrigada e até a próxima!